Olá, voltamos, boa tarde. Agora para falar dessa aula 5, né? Que é a aula que eu falei que a gente já deu um, um up nela, né? A gente já colocou ela lá, a gente já começou a falar um pouquinho sobre esses aspectos, que são os fatores determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença. Então a gente vai falar um pouquinho agora do que determina, o que condiciona, né? Só que para isso a gente precisa entender uma coisa bem importante que é o que vai vir agora, ó. Se liga aí, que é definir saúde, né? A partir do momento que a gente entende o processo de saúde, o que é saúde para a gente, né? Individual, a gente condiciona isso para o coletivo, né? A partir do momento que eu entendo que é saúde para mim, eu espero isso para as outras pessoas, né? E essa definição de saúde não é algo muito simples, né? É algo que foi construído ao longo da história. A gente precisou entender um monte de modelo de explicação de saúde e doença para construir esse conceito de saúde, que é um que vem de um pensamento canadense, a gente vai falar lá mais para frente, tá? Mas então vamos definir o que é saúde. Então, para a gente entender essa definição da epidemiologia da saúde, é fundamental que a gente entenda, que a gente parta dessa definição individual para a gente construir isso no coletivo. Então, o que eu entendo para mim de saúde é o que a gente traz para o coletivo. Então, a gente precisou pensar individualmente para pensar num coletivo, né? De pensar no todo o processo do que é saúde e doença, né? A gente precisou pensar, construir tudo isso. Então vamos lá. Qual que é o conceito de saúde, né? É um conceito hoje, né? O que a gente aceita hoje como saúde, né? É um conceito que foi criado no dia 7 de abril de 1947, né? Então ninguém acordou dia 7 de abril de 47 e falou: "Ah, vamos definir saúde assim", né? Então eu quero que vocês pensem que isso foi criado através de processos de explicação de saúde e doença, né, construídos ao longo da história, tá? Então, ela entrou em vigor pela Organização Mundial de Saúde com o conceito, vamos lá, ó, se liga aí nesse conceito que ele é super importante. É o estado mais completo de bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de enfermidade. Opa! Então quer dizer que saúde não é só não ficar doente. Saúde significa o bem-estar físico, psíquico, cultural, ter acesso à cultura. Então, é tudo isso. Então, apesar desse conceito ter uma dificuldade, né, operacional, porque não requer só a ausência de saúde, ela requer um bem-estar, né? É um horizonte que a epidemiologia persegue, né? Que perseguimos, né? Então, principalmente quando a gente trata de envelhecimento, que a gente fala do envelhecimento, a gente pensa que isso tudo tem que ser levado em consideração. E por isso, no dia 7 de abril, é comemorado, né, o Dia Mundial da Saúde, por conta dessa determinação aí, tá? Então, pensar que essa determinação ela foi construída ao longo da história, né? Então, que a gente entende hoje que não ter doença não significa saúde. Nós buscamos, a epidemiologia busca muito mais. E por isso entender os fatores condicionantes é tão importante, tá bom? Vamos ver alguns modelos explicativos do processo saúde e doença e que a gente vê ainda hoje, né? As pessoas explicando o modelo, a saúde e a doença, né? O fato de ficar doente ou ter saúde pelo modelo mágico religioso, né? A visão da medicina religiosa predominante mais na antiguidade, mas a gente ainda vê isso hoje em dia, né? O adoecer é relacionado, né, às transgressões, né? Então é usado como punição. Então as pessoas ficam doentes porque elas não foram boas o suficientes, né? Então, e a gente vê a cura relacionada através de sacerdotes, de xamãs, de pajés, de benzedeiras, né? Os índios brasileiros, as curandeiras, tá? Esse é um modelo de explicar o processo de saúde e doença através do mágico religioso, muito mais presente na antiguidade, né? Mas a gente não pode deixar que algumas pessoas ainda acreditam na doença como punição, no câncer como punição, tá? Importante a gente pensar nisso, tá? Os modelos que explicam saúde e doença. Então, falamos do mágico religioso. Agora vamos falar do modelo holístico, né? A saúde entendida como um equilíbrio, né, de elementos, de humores, né? O desequilíbrio causa a doença, causa os desequilíbrios físicos de ambiente, de astro, de clima, ok? Então, essa é a visão mais holística, né, do processo de saúde e doença.
o modelo empírico racional, o modelo hipocrático, o modelo médico, né? Hipócrates, que era médico, como vocês já viram nas aulas anteriores, eles falavam que o processo de saúde e doença observava essas relações do meio, né? Das chuvas, a exposição ao calor e frio, a moradia, a classe social. A gente vai discutir bastante o modelo biomédico aqui ainda agora, tá? O modelo sistêmico, né, é um modelo que ganhou repercussão a partir da década de 70, a noção de que o sistema, a contribuição do ecossistema influenciando os processos de saúde e doença, né? Dessa forma, né, faz um contraponto a essa, falando assim, isso determina a saúde e doença, isso é um modelo, né, é um contraponto ao modelo biomédico. Se a gente fala que o processo saúde e doença depende de um monte de coisas, como é que é uma causa só, como traz o modelo biomédico? Então, o modelo sistêmico, muito mais aceito a partir da década de 70, vem falar, olha, o processo de saúde e doença não depende de uma coisa só, ele é uma união de fatores, é uma união de coisas, tá? E aí, a gente vai falar do modelo biomédico, né? Os médicos, a gente às vezes a gente tem essa visão unidirecional, né? Quando eu falo unidirecional, que a gente enxerga às vezes por um único viés, né? Quando você olha num buraco de fechadura, você olha o processo de saúde e doença às vezes de um único ponto, e o modelo biomédico faz um pouco isso, né? Ele utiliza a ótica unicausal. O que é ótica unicausal? Então, quando você olha no buraco da fechadura, você não vê o todo. Às vezes você vê só, né? Só um pedacinho do que está acontecendo, né? E a gente fala que o modelo biomédico trata um pouco o processo de saúde e doença dessa forma, né? Busca identificar a causa, né? Só que uma causa determinante, uma causa mecânica, unidirecional. Então eu tenho o indivíduo, vejam aí na figura, eu tenho um indivíduo infectado, o agente, ele doente, né? Então eu estou vendo assim, ele foi exposto, ele vai ficar doente. Eu como doce, vou ter cárie. Eu como uma dieta mais salgada, vou ficar hipertensa. Então, será que a doença é assim? Ela ocorre dessa forma? Será que porque eu como um pouco mais, eu chupo bala, eu estou acessando açúcar, eu vou ter cárie, eu vou ficar doente? Então, o modelo biomédico enxerga o processo de saúde e doença dessa forma, no modelo unicausal, tá? Então, a formação do profissional médico é baseada nessa formação. Opa, chegou com dor de garganta, infecção de garganta, vou tomar antibiótico, ele tomou gelado e pronto, fechou. Fechamos um diagnóstico com sintomas e o paciente vai ficar bom. Será que todo mundo que chupou gelado, né, tomou sorvete, ficou exposto, teve dor de garganta, precisa de antibiótico e vai ficar bom? Será que todos vão acontecer dessa forma? Né? Então, o modelo biomédico enxerga, a medicina enxerga, às vezes, a saúde, o processo de saúde e doença dessa forma, né? Baseia-se numa visão, olha que palavra linda, numa visão cartesiana, né? De divisão de corpo e mente, desconsiderando os aspectos psicológicos, sociais, ambientais. Então, será que todo mundo que tem dor de garganta tomou gelado e toma antibiótico e vai sarar? Vai melhorar? Vai se curar? A gente sabe que não é bem assim, né? Mas o modelo biomédico explica o processo de saúde e doença dessa forma. Os nossos médicos são formados dessa forma, né? E só que a vigilância vem, né? A epidemiologia vem falar aqui que não é assim, que a gente precisa enxergar outras coisas, que a gente precisa conhecer os fatores determinantes sociais de doença, né? Nós vamos falar disso daqui. E aí vem os modelos explicativos, né? O modelo da história natural da doença, de Level e Clark, canadense, né? Falando que, olha, a medicina ela tem de ser preventiva, né? E a primeira edição surgiu em 1958, ressaltando-se que a tríade ecológica define um modelo de causalidade da doença a partir das relações. Opa! E relações de agente, hospedeiro e meio ambiente. Surgiu mais uma coisa aí. Então, quer dizer que não é só agente e hospedeiro. Eu tenho um agente, hospedeiro e tenho um meio ambiente. Eu tenho uma tríade. Eu tenho vários fatores que podem influenciar que a doença apareça, que o processo de saúde e doença aconteça, né? Então, a gente deve muito a Level e Clark, né? Quando eles escrevem sobre isso,
falando para a gente repensar nosso modelo de saúde, né? Modelo de processo de saúde e doença. Então, eles falam assim, olha, a tríade ecológica, né? Agente, hospedeiro e meio ambiente, né? Ela vem substituir a dupla ecológica de hospedeiro e meio ambiente. Vem substituir, não. Ela vem falar assim, olha, existe uma interação muito complexa para que a doença aconteça. E não só o indivíduo, o agente e a doença acontecendo. Existe uma união, uma complexidade de interações. Eu preciso entender o ambiente físico, o ambiente biológico, o estilo de vida, a anatomia, a genética, o ambiente social que essa pessoa vive, para que eu entenda o processo de saúde e doença, porque eles não vão acontecer iguais, né, em todos os indivíduos. Então, olha que discussão importante. E aí, ele vem falando, né? Então, história natural da doença é o nome dado a um conjunto de processos. Então, é um monte de coisa que está interagindo, né? Interação de relações do agente, do suscetível, do ambiente, que vão afetar o processo do desenvolvimento das primeiras forças que vão levar ao estímulo do meio ambiente para que até as alterações possam acontecer. Então, ele está dizendo para a gente tudo isso, o que Lever Clark determinaram para a gente, escreveram para a gente em 1976, que o processo saúde e doença está relacionado a um processo de interações, né? A um decorrer de interações que vão criar um estímulo, se ele estiver exposto ao agente suscetível, mas precisa de interações ambientais, precisa de respostas, as respostas não são as mesmas, que podem levar a um processo de defeito, de invalidez, de recuperação ou de morte. Então, é um processo de coisas, e não só uma unicausalidade, uma causa só. Olha, você foi exposto, você vai ficar doente. Então, não é isso. Eles vêm provar que isso não é verdade, que isso não é verdadeiro. Então, vamos lá. E aí, o processo de saúde e doença, a gente sabe que ele se desenvolve em dois períodos sequenciados, né? Que é o período da pré-patogênese, onde há a minha relação com a suscetibilidade. E aí, ó, vocês estão vendo a foto. O indivíduo fumando, né? Então, ele está sendo exposto, ele está suscetível, a gente sabe, a ficar doente, tá? Esse é o período pré-patogênico, em que há interação do hospedeiro, do indivíduo, com uma causa de doença. Nesse período envolve o quê? As interrelações do agente, que é o causador etiológico, né, da doença, ao suscetível, aos fatores ambientais, ao desenvolvimento das enfermidades, às condições socioeconômicas. Isso acontece tudo antes, no período pré-patogênico, né? Até a gente chegar no período quê? No período patogênico, no período patológico, onde se iniciou o quê? As primeiras ações dos agentes a exercer alguma efetividade no indivíduo, né? Então, é o curso da doença. Opa, aqui já se instalou a doença. Então, eu estava suscetível, eu tinha uma relação ambiental, uma relação social, né, com um agente patógeno, só que a doença se desenvolveu, ela aconteceu, né? O curso começou a se desenvolver. Houve uma relação, né? Há uma situação ambiental, um agente infeccioso e vai iniciar em mim uma resposta, né? Então vamos lá. No período patogênico existe a interação, então, olha lá, do estímulo ao suscetível, interações que começam a acontecer no nosso corpo, bioquímicas, histológicas, né? Que é a evolução da doença, né? Que a gente estuda. Como é que ela vai se evoluir, né? O que eu espero? Vai acontecer em todos os indivíduos? Não, mas a gente sabe que ela existe um curso, né? Ela vai ter sinais e sintomas, ela vai se cronificar ou não, dependendo de todas essas interações, né? Ao período patológico. Então, ó, voltando lá no exemplo do indivíduo fumante, eu estava exposto, mas não estava doente. Era um período pré-patógeno. Agora, eu tive relações com o agente e essas relações podem levar desde situações mais simples, o envelhecimento da pele, que vocês estão vendo na primeira figura, até uma insuficiência arterial, porque o fumo pode levar à insuficiência arterial, né? Os vasos vão ficando mais duros e com um pouca elasticidade, e aí isso aí pode acontecer, o que vocês estão vendo na segunda figura, que é a insuficiência arterial, né? Vai obstruindo as artérias, fazendo com que as pessoas possam perder partes do corpo, ou
né? No último estágio aí, o aparecimento do câncer, né? Câncer de laringe, faringe, língua, boca, por conta do fumo. Então, vocês estão vendo o período pré-patógeno, onde o indivíduo estava interagindo com o agente etiológico e ele pode evoluir. A gente sabe que a doença pode evoluir ou não, né? Se cronificar ou não, tá? E essa pra gente. Então, tô aqui, ó, na minha saúde ótima e eu tenho relações que podem levar com que eu saia desse período pré-patogênico ou não, né? Vai depender de todos os determinantes sociais. Por isso eles são importantes. O videozinho vem discutir um pouquinho isso, né? Então, tô lá. Eu tenho uma vida, por que que eu posso ter cárie e o meu colega não, né? E aí atuam os determinantes sociais de saúde. Entender todas essas relações, entender essa tríade de relações de hospedeiro, ambiente, agente e as interações. Que tudo isso produz estímulos que podem fazer com que eu fique aqui ou que eu saia daqui, né? Para minha saída do meu período pré-patogênico para o meu período patogênico, onde eu posso ficar com essa saúde aqui, ó, subótima, onde eu posso ir evoluindo, né? Eu posso a doença pode ir progredindo o seu curso natural até a sua incapacidade, a proximidade da morte e a morte, tá? Então, como os exemplos que a gente viu agora aí do agente, do indivíduo com fumo, essa relação que ele tem, né? Com essas interações que podem levar desde só o envelhecimento da pele, e a gente sabe que isso acontece, tem pessoas que fumam 50, 60 anos, né? E não tem praticamente nada. É bem difícil, porque às vezes vai aparecer um enfisema, um DPOC, né? Mas tem pessoas que vão tendo a evolução dessa interação não tão boa quanto alguns, tá? Então, isso explica aqui uma parte das coisas. E aí a gente vê que os determinantes são importantes, né? A biologia, então, quando a gente vai ver a figura dos determinantes mais aceitas hoje, que é aquela figura em círculo, um semicírculo, mas a biologia é importante, a genética, a idade, o sexo, né? O ambiente, né? O ambiente em que ele vive, o ambiente físico, né? Qual a minha relação, né? Qual que é o acesso que eu tenho à qualidade do ar, à qualidade da água, né? O quão exposto eu estou nesse ambiente físico aos agentes etiológicos, o ambiente como social e econômico, né? A que classe social eu pertenço, qual é o meu acesso à educação, né? À pobreza, ao saneamento básico, tudo isso é importante saber. Isso vai determinar o ter mais ou menos saúde, né? O meu estilo de vida, né? O que eu aceito como hábitos, meus comportamentos, né? Os meus comportamentos vão me influenciar nesse processo de ter mais ou menos saúde. E os serviços de saúde, qual o acesso que eu tenho ao serviço de saúde, né? Aos medicamentos que me foram oferecidos, aos meus cuidados primários, tudo isso vai fazer com que eu permaneça, né? Naquela saúde ou que eu vá descendo nessa cadeia, ok? E aí, essa figura é que é muito aceita, né? Essa figura mais aceita dos determinantes sociais de saúde, né? Então, olha lá, as idades como fatores, né? Fatores ou estilo de vida individual, até as minhas relações com a comunidade, né? Então, a idade, sexo, fatores hereditários, as minhas redes sociais, né? Então, que rede de apoio eu tenho? A gente sabe que isso é importante, né? Um paciente a permanecer no tratamento, né? Um hipertenso permanecer tomando medicação, ele tem acesso às redes de apoio, então isso é determinante de saúde, né? Então, assistam o videozinho, não percam, que vai fazer com que vocês entendam a importância de condicionar tudo isso, de saber tudo isso, de interrelacionar para entender esse processo saúde e doença, tá? E aí a gente vem, né? As racionalidades, o entendimento, o modelo biomédico enxerga como? Então, a doença no indivíduo. Qual estágio que essa doença está? Quais órgãos foram afetados?
E a ciência epidemiológica? Não. A ciência epidemiológica, ela pesquisa muito além. Ela vai a doença na população, que segmentos da população são atingidos, em que circunstâncias ou épocas, como que essa doença se distribui, para que eu consiga enxergar não o curso da doença individualmente, mas o curso da doença na comunidade, na sociedade. Olha a importância de enxergar tudo isso, de enxergar esses determinantes, porque eu consigo explicar ou interrelacionar ou prevenir em âmbitos não individuais, mas em âmbitos coletivos, tá? O enfoque epidemiológico, então, do problema envolve todo o processo de saúde e doença, incluindo não só a dimensão biológica individual, né, mas a dimensão coletiva disso tudo. Então, vamos lá. Quando eu falo do tipo de diagnóstico, né, o diagnóstico individual ou em diagnóstico comunitário, né, qual que é o objetivo do modelo biomédico? É curar a doença da pessoa. E do epidemiológico? É curar ou melhorar o nível da comunidade, né? Para a doença individual, eu preciso do quê? Só saber a história clínica, dos exames do paciente. Para os modelos epidemiológicos, eu preciso do quê? Eu preciso entender os dados da população, as causas de morte, né? Entender a comunidade, o coletivo. Quando eu trato do plano de ação individual, né, do modelo clínico, eu trato só o tratamento, o medicamento e a reabilitação. Quando eu falo do trabalho epidemiológico, eu penso em programas, em políticas públicas que auxiliem as pessoas a não adoecerem ou a se reabilitarem mais facilmente, né? Quando eu falo da avaliação, e eu estou falando do modelo biomédico, eu falo só do acompanhamento clínico, da melhora, da cura. Quando eu falo do modelo epidemiológico, eu penso que na mudança do estado de saúde da população. Né? Eu penso em políticas que possam favorecer com que essa população melhore ou não adoeça, ou se adoecer, tenham reabilitação no modelo coletivo, tá? E aí a gente vem para um quadro que fecha tudo isso, né? Quando eu falo do modelo biomédico, eu penso no diagnóstico do indivíduo. Quando eu falo na epidemiologia, eu identifico os níveis de saúde e doença da população. Quando eu falo do modelo biomédico, eu penso na aplicação de exames, né? Quando eu falo na epidemiologia, eu penso em métodos de verificação. Como eu vou verificar a evolução? Quando eu penso na clínica, eu penso em formulação de... Elas são importantes? Os dois têm que andar em conjunto. É importante que a gente pense nisso, né? Quando eu penso no modelo clínico, eu formulo hipóteses de diagnósticos. Quando eu penso na epidemiologia, eu formulo hipóteses de causas, né, de causalidades. Quando eu penso na clínica, eu concluo o diagnóstico. Quando eu penso na epidemiologia, eu elaboro um diagnóstico situacional. Né? Vamos transpor isso para agora. A gente entende todo o processo de adoecimento do Covid. Eu sei do processo da transmissão, eu entendo um pouco de tudo isso, né? Mas quando eu falo da epidemiologia, eu penso no controle da evolução dessa doença, no controle populacional, tá? No clínico, eu instauro o tratamento, né? Individual. Aqui eu implemento ações, eu implemento programas, né? E aí eu penso na lavagem das mãos, no uso das máscaras para evitar a transmissibilidade. Então, o modelo epidemiológico avalia isso, né, no coletivo. Quando eu penso na clínica, eu faço uma avaliação, o clínico faz uma avaliação clínica, a epidemiologia faz uma avaliação do impacto e das ações nos níveis do adoecimento. E que ação eu posso ter em cada nível, né, do contato com o agente, da população com o agente, tá? Então, esse quadro conclui um pouco da visão dos dois, né? Do modelo biomédico e da visão do conceito ampliado, e o quanto os determinantes sociais de saúde são importantes no entendimento para a epidemiologia, né? Para entender, né? Porque aí eu não explico a doença só por uma via, por uma causa. Eu entendo a doença e a sua interação com todos os fatores, né? Com todos os seus determinantes, com todos os seus processos, entendendo o processo de saúde e doença e todas as suas interrelações, né? Eu sei que é muito eu acho que muito conteúdo
né? E eu tentei deixar isso um pouquinho mais palpável, mais trazendo para a prática da nossa vida, nas nossas ações, tá? Eu espero ter sido um pouco clara, mas vocês vão ter pessoas, professoras maravilhosas para ajudar um pouco mais vocês aí nos chats de conversa, né? Chamem as professoras para conversar mais, para entender um pouco mais. Vai ter um videozinho para dar uma reafirmada em tudo isso que eu falei sobre fatores determinantes e determinantes sociais de saúde. E a gente está à disposição, todos, né? Todas as professoras estarão aí com vocês à disposição para discutir mais sobre isso, para falar mais sobre isso, tá? Eu espero ter ajudado um pouquinho. Um beijo para vocês e até a próxima aula, tá? Compareçam, estudem, né? Conversem com as professoras, elas são fontes maravilhosas de conhecimento. Um beijo para vocês de novo.